trabalho de extensão curricular da UniCB, do curso de Psicomotricidade e Ludicidade da Educação Infantil. Escolhemos como tema deste podcast o Museu José Antônio Pereira, bem como a pessoa de José Antônio Pereira, que é o fundador da cidade de Campo Grande, com todos os seus desafios. Sejam bem-vindos a este podcast. Podcast Trabalho de Extensão Curricular da Universidade Cidade Verde. Curso Tecnólogo em Psicomotricidade e Ludicidade da Educação Infantil, com a história de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Antônio, aluno do curso de Psicomotricidade e Ludicidade na Educação Infantil da UniCB. E pergunto a você conhece a história do senhor José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul? Não? Então venha conhecer essa interessante história local e sua importância na educação infantil, com foco na ludicidade e no papel dos museus no processo de aprendizagem. Refletiremos sobre como esse conteúdo pode ser trabalhado com crianças. Nesse podcast, contaremos com a participação da senhora Solange Lobé, formada em Serviço Social pela Uniderp, licenciatura em História pela Unifai e pós-graduada em Projetos Sociais e Brasil na Pós-Modernidade, e também moradora de Campo Grande desde a infância. José Antônio Pereira chegou à região de Campo Grande no século XIX, vindo da região de Barbacena e Montes Claros, em Minas Gerais. Ele veio com sua família e uma comitiva de 80 pessoas, em busca de melhores condições de vida, terras férteis e oportunidades para sua família. Ao chegar, enfrentou muitas dificuldades como isolamento, falta de recursos e doenças. A região era isolada com pouca estrutura e ele precisou lidar com desafios da natureza e da adaptação ao novo ambiente. Mesmo diante de todas essas dificuldades, ele persistiu. Com esforço e dedicação, ajudou a construir os primeiros passos do povoado, nominado na época Santo Antônio do Campo Grande. Com o decorrer do tempo, essa região cresceu e se desenvolveu, tornando o que hoje conhecemos como Campo Grande. Essa história nos ensina valores importantes, como coragem, perseverança e construção coletiva. Seja bem-vindo, dona Solange. Obrigada, é um prazer. Qual é a importância de ensinar a história da própria cidade para as crianças? Acredito que é de grande importância, porque ajuda a criança a entender suas origens, desenvolver sua identidade e valorizar o lugar onde vive. Quem foi José Antônio Pereira? José Antônio Pereira foi um mineiro, oriundo da região de Barbacena e Montes Claros, em Minas Gerais, a quem é atribuída a fundação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como podemos transmitir essa história de forma leve e interessante? Boa pergunta. Acredito que, utilizando o lúdico, através da história, brincadeiras, desenhos e dramatizações, a criança aprende de forma natural e descontraída a própria história. Os museus, qual seria o papel deles na educação infantil? Os museus tornam o aprendizado mais concreto. A criança consegue visualizar e se envolver com a história. No museu dedicado à história de José Antônio Pereira, por exemplo, encontramos uma casa de pau a pique e outros objetos pessoais da família do fundador da cidade de Campo Grande, como utensílios domésticos, carro de boi, monjolo,
Ali fica também o Córrego Bálsamo, que foi o nome dado à fazenda onde fica o museu, onde os filhos e netos do senhor José Antônio se divertiam na infância. A visita se torna uma volta presencial ao século XIX, a origem da nossa capital. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar o museu quando criança, através da escola, e na minha opinião isso contribuiu e ajuda a criança a construir sua identidade cultural e seu sentido de pertencimento, pois conecta o presente com o passado local. A curiosidade, o pensamento crítico, a empatia histórica e a valorização do patrimônio é estimulado na criança, o que transforma o aprendizado em algo concreto. A história de José Antônio Pereira pode ensinar algo importante para os estudantes de hoje? Sim, com certeza. Ela ensina sobre o esforço, enfrentamento, dedicação, coragem e mostra como a cidade começa, contribuindo para a formação de valores na vida do aluno. As grandes dificuldades enfrentadas na época ensina que perseverança e resiliência leva finalmente a sucesso nos empreendimentos. Podemos perceber então que a história local, quando trabalhada de forma lúdica, contribui muito para o desenvolvimento infantil. A criança aprende melhor, se envolve mais e constrói conhecimento de forma significativa. Além disso, esse tipo de prática aproxima a educação da realidade da comunidade, o que também está relacionado à extensão universitária. Concluímos que trabalhar a história da cidade na educação infantil é essencial para fortalecer a identidade, o senso de pertencimento e a aprendizagem. E isso não se trata apenas de ensinar sobre o passado, mas de trabalhar a formação de cidadãos conscientes no presente. O legado de José Antônio Pereira atravessa gerações e permanece até o dia de hoje na história dos campograndenses. Quero agradecer a participação da senhora Solange neste podcast educativo e por compartilhar comigo e com os meus ouvintes parte de nossa história. Obrigada, eu que agradeço. Deixamos como exemplo de legado a vida do senhor José Antônio Pereira, que persistiu e perseguiu seu sonho, mesmo em meio a grandes adversidades, construindo um resultado muito além do esperado. Por hoje é só. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.